Bom dia, boa tarde, boa noite aí, galerinha do oitavo ano. Tudo certo com vocês? Então, aqui quem fala é o professor de ciências, professor Celso Lucas. Hoje, na nossa primeira aula, certo? Do terceiro bimestre, nós vamos falar um pouco sobre reprodução animal, certo? Primeiro aqui está esquematizado as formas de reprodução, certo? E a gente vai falar sobre todos esses tópicos aí. Eu vou pedir primeiro para vocês pegarem o caderno, anotar o dia de hoje, a disciplina, lá na matéria de ciências, e copiar só esse quadro, certo? Copiar reprodução, dividida em sexuada e assexuada. A assexuada, os principais exemplos são bipartição e brotamento. Na sexuada, eu vou ter a fecundação, que pode ser externa ou interna, e o desenvolvimento pode ser direto ou indireto. A gente vai falar durante a aula sobre o que significa cada nome desse, sua importância e suas características, certo? Mas você vai ter aí no seu caderno de forma esquematizada como isso acontece. Vamos começar a aula? Bom, a reprodução vai ser uma característica exclusiva dos seres vivos e ela vai servir para a manutenção da espécie, certo? E não do indivíduo como único, certo? Ou seja, o que isso significa? A reprodução ela vai favorecer, certo? A permanência e a sobrevivência daquela espécie como um todo. Quando a gente fala sobre reprodução, a gente não está falando sobre indivíduo, sobre eu ou você se reproduzir. A gente está falando sobre nossa espécie se reproduzir, certo? Porque quando a gente se reproduz, a gente está favorecendo para a multiplicação e para a permanência da espécie, e não apenas do indivíduo. Claro que aquele indivíduo vai ter seus genes passados aí para a prole, né, para o seu filho. Mas a gente, quando fala sobre reprodução, está falando aí de forma geral. Em um nível aí molecular, celular, a reprodução ela vai estar associada à capacidade do DNA de se autoduplicar e se propagar. Ou seja, basicamente, a reprodução é a transmissão de características, certo? Eu vou transmitir minhas características através do DNA. O DNA que vai ser responsável por propagar minhas informações biológicas, certo? Tanto que o DNA vai ser a parte do nosso corpo mais importante. Então, gente, como eu estava falando, a nível molecular, a reprodução ela sempre vai estar associada ao DNA, certo? Essa capacidade da gente transmitir o DNA, certo? De um ser vivo para o outro é que nos faz sobreviver, certo? A nossa sobrevivência está ligada diretamente à nossa reprodução. Seres vivos que não reproduzem sempre vão entrar em extinção, certo? Nós vamos falar agora sobre os tipos de reprodução, certo? Existem dois tipos gerais de reprodução: a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Quais as características de cada um? Bom, na reprodução assexuada, eu vou ter a geração de clones, certo? Um indivíduo chamado de célula-mãe, certo? Ela se divide ou ela gera um novo indivíduo com o mesmo material genético que ela. Então, ela vai gerar um clone, um indivíduo igual a ela, certo? Não existe participação de gametas, ou seja, é uma reprodução agâmica, que não há participação de gametas, a reprodução assexuada. E com isso, nós vamos ter uma baixa variabilidade genética. O que é variabilidade genética, professor? Bom, variabilidade genética é a diferença dos genes de um indivíduo da mesma espécie para o outro. Por exemplo, nós seres humanos temos
0,5% de diferença entre uns e os outros. Por exemplo, você e seu colega, vocês têm 0,5% de diferença genética. Nós, para os primatas, como os macacos, nós temos 28% de semelhança genética e 2% de diferença genética. Nós, para um cachorro, nós temos 80% de semelhança genética. Nosso DNA é igual em 80% ao do cachorro e 20% diferente do cachorro, certo? Então, a variabilidade genética vai ser a variação dos nossos genes, que vão diferenciar um indivíduo de outro. Se você perguntar, por exemplo, por que algumas pessoas, quando pegam Covid, são assintomáticas e outras têm caso grave? Porque o DNA delas, em parte, é diferente. E essa diferença vai fazer com que cada uma responda ao vírus de uma forma diferente, à alimentação de uma forma diferente, ao aprendizado, a ganho de massa muscular. Tudo isso são características exclusivas de cada indivíduo. Cada indivíduo vai ter essas características diferentes uns dos outros por conta disso, certo? Falamos sobre a reprodução sexuada e agora vamos falar sobre a reprodução assexuada, certo? A reprodução sexuada existe a participação de gametas. Então, nós vamos ter uma característica da reprodução sexuada, ela ser gâmica, certo? Ela tem participação de gametas. Ela promove o aumento da variabilidade genética, certo? Pela recombinação gênica. E ela está associada à meiose, que eu vou explicar o que é, certo? E a assexuada está relacionada à mitose, certo? A reprodução sexuada, ela tem gameta. E se aqui na assexuada a gente tem pouca variabilidade genética, na reprodução sexuada a gente vai ter a variabilidade genética. Por quê? Se eu cruzo dois indivíduos, cada indivíduo, um macho e uma fêmea, eu vou dar 50% dos genes de um e 50% dos genes de outro, e vou formar um indivíduo. Só que, nessa junção de genes, o indivíduo vai gerar uma quantidade de material genético, seu próprio, certo? Então, quando você junta uma parte do seu pai e uma parte da sua mãe, você soma, mas você também acrescenta o resultado dessa soma. Então, a gente vai ter, na verdade, 40%, certo, dos genes do seu pai vão estar em você. E 40% dos genes da sua mãe vão estar em você. E 20% vai ser seu exclusivo ali quando você está na fase inicial de desenvolvimento. Quando você se torna um indivíduo adulto, você vai ter 0,5 de diferença, certo? Essa quantidade aí vai mudando através da vida, através das suas características. Mas percebam a diferença aqui. Quando você recebe 50% dos genes do seu pai e 50% dos genes da sua mãe. Mas você possui, certo? 40% dos genes do seu pai e 40% dos genes da sua mãe. Perceberam a diferença? Porque quando eu junto as características do pai e quando eu junto as características da mãe, eu vou ter minhas próprias características, certo? Então, essas características no início da vida vão ser 20%, certo? Isso é o que a gente vai chamar de recombinação gênica. Quando você junta os genes de um indivíduo e os genes de outro indivíduo, aí você vai recombinar geneticamente. Porque assexuados estão reprodução assexuada está relacionada à mitose e reprodução sexuada está relacionada à meiose. A reprodução assexuada, certo? Ela está relacionada à mitose, ou seja, só a divisão das células, normal, certo? Já a reprodução sexuada vai estar relacionada à meiose, ou seja, uma célula, certo? Que tem, digamos, tem 40 na mitose. Imaginem uma célula com 40 informações genéticas, certo? Na mitose, se a célula tem 40, ela vai gerar outras duas células, cada uma com 40 também, certo? Já na meiose, se uma célula tem 40 genes, ela vai dividir seus genes em dois e ela vai passar a
cada uma ter 20, e depois ela se divide de novo, e cada célula que ela gerar vai ter 10. Então, na mitose, são geradas 2 células idênticas à célula-mãe, a célula geradora. Na meiose, uma célula gera até 4 células, certo? Com a metade ou menos da metade do seu material genético, certo? Então, nós vamos falar agora sobre os tipos de reprodução assexuadas inicialmente, certo? Nós temos a bipartição. O que é a bipartição? Ocorre, pode ser chamada de divisão binária, divisão simples e cisparidade. Ocorre quando o organismo se divide em dois, certo? Então a gente tem aqui, por exemplo, a euglena, que é um protozoário, um indivíduo, ele multiplicou seu material genético e depois ele se dividiu em dois. Temos também aqui o paramece, né? Um indivíduo completo, certo? E aí ele foi lá e se dividiu em dois. A gente está vendo aqui, uma foto real de um microscópio onde os cientistas evidenciaram esse mecanismo, certo? Bipartição, peguei algo e dividi em dois. Temos a laceração, que também pode ser chamada de regeneração, certo? O organismo, como a planária, por exemplo, ao ser cortado, ele regenera as partes, certo? Laceradas em novos indivíduos. Então, por exemplo, a gente tem uma planária inteira e ela foi dividida em 3. A gente tem 1, 2, 3. Cada parte dessa aqui vai ser um novo indivíduo, certo? Mas qual é a diferença entre a bipartição e a regeneração? É que na bipartição o organismo escolhe fazer isso. Já na regeneração não, você vai se regenerar a partir de um acidente causado ou de alguma queda, alguma coisa que aconteceu com você, e aí você regenera as partes que foram cortadas, certo? Temos o brotamento ou gemiparidade, certo? Um organismo, ele gera um broto, e aí ele bota outro broto aqui, e vai gerar um organismo inteiro. Esse novo aqui, ele é destacado do primeiro, e ele vai ser totalmente independente, certo? A gente tem aqui nos poríferos e nas algas marinhas, que isso acontece também na hidra, certo? Agora nós vamos falar um pouco sobre as partes do corpo relacionadas à reprodução sexuada. Nós vamos ter os órgãos associados à reprodução de gametas, certo? Esses gametas podem ser masculinos, nós vamos ter o testículo, ou femininos, onde nós vamos ter os ovários, certo? Nós temos aqui na região reprodutiva masculina a bexiga, certo? Que está nos dois. Temos a próstata, que é um órgão exclusivamente masculino, certo? Vesícula seminal, que fica atrás da próstata. O escroto, que é o saco que reveste o testículo, e o testículo interno, certo? Temos aqui o pênis. E no órgão reprodutivo feminino, nós vamos ter aqui a entrada, que é a vagina, canal cervical, né? Essa parte aqui inicial do útero é chamada de colo do útero. Temos aqui o ovário, aqui nessa parte, e as tubas uterinas, certo? A gente vai ter algumas aulas só sobre isso. Eu só estou elucidando algumas partes aí, caso vocês não saibam ainda. Na reprodução sexuada, eu vou ter dois tipos de indivíduos, os seres monóicos e os seres dioicos. Os seres monóicos, eles mesmos, um só, vai possuir tanto gônadas masculinas e femininas, os chamados hermafroditas. Seres vivos que possuem tanto a parte reprodutiva masculina como a parte reprodutiva feminina, certo? Já os seres dioicos, eles vão ter separado um indivíduo, como nós, seres humanos, um indivíduo masculino e um indivíduo feminino.
Nos monóicos, nós temos vários tipos de plantas, são monóicas, certo? E outras dioicas. Mas nos animais, nós vamos ter, por exemplo, a planária monóica. O imbuá, né, que muita gente chama monóico, o sanguessuga monóico. Aqui nós temos os leões, né, leão e leoa, e pavão também são dioicos, certo? Cada indivíduo vai ter seu sexo separado. E esses gametas, como é que funciona? Gametas vão ser as células responsáveis pela transmissão das características hereditárias da espécie. Ou seja, as células que vão propagar e divulgar vão ser as células exclusivamente para a reprodução, certo? Nos animais, os gametas geralmente eles são produzidos através de divisão meiótica, ou seja, pela meiose. Eu vou ter uma célula chamada de célula-mãe que vai se dividir e vão formar 4 células novas, certo? E ela faz a meiose 1 e a meiose 2. Eu tenho uma célula e aí eu vou gerar 4 células novas com a metade do material genético da célula-mãe, certo? Isso é o que a gente chama de divisão meiótica. Nós temos o gameta masculino, que nós seres humanos é chamado de espermatozoide, tem na sua parte superior um acrossomo, cabeça do espermatozoide, colo e peça intermediária. A gente está vendo aqui uma foto. Em uma gota de espermatozoide pode conter até 100.000 espermatozoides, certo? Então, é uma técnica reprodutiva muito eficaz. Já que no gameta feminino nós temos só uma célula só, enquanto no masculino nós temos várias, no feminino só se tem uma, né? Que é o óvulo. A mulher só produz uma? Não, ela produz 3, mas 2 morrem para dar energia a uma, certo? Se uma dessas 2 não morrer, ela vira um cisto, certo? E aí muitas mulheres pode virar um cisto, na verdade, né? Ou pode ser usado também. Muitas mulheres aí têm ovário policístico, é quando os óvulos eles não são mortos, por assim dizer, pelo próprio organismo, certo? No óvulo eu vou ter um núcleo, a zona pelúcida, né, que é uma zona de proteção do óvulo, e o citoplasma. Vamos falar agora sobre ploidia das células. Existem células haploides e células diploides. As células haploides, elas apresentam um cromossomo de cada tipo em um único gene, certo? Que são os gametas. Os gametas são as únicas células, por exemplo, nos seres humanos, que são haploides, certo? E existem também as células diploides, que apresentam 2 cromossomos de cada tipo. Ou seja, vão produzir o dobro. Então aqui eu tenho uma célula haploide, né? Com, por exemplo, 3 cromossomos, né? Que cromossomo é a condensação do DNA, é o DNA aqui todo unidozinho. E as células diploides vão ter o dobro. Se na célula haploide eu tenho 3, na célula diploide eu vou ter 6. Se na célula haploide eu tenho 10, na célula diploide eu vou ter 20. Certo? E assim sucessivamente. Também é importante lembrar que cada ser vivo, todas as suas células, com exceção das gaméticas, são diploides, certo? Por exemplo, nossa pele, nossa língua, nossos olhos, todas as células, com exceção do espermatozoide, se você for menino, e do óvulo, se você for menina, são diploides, certo? E a fecundação, como é que existe? Existe a partir da penetração do espermatozoide no óvulo, e aí eu vou ter a fusão, certo, dos núcleos. Esse processo é chamado de caleogamia. Eu vou juntar o núcleo do espermatozoide mais o núcleo do óvulo, e aí vai existir só um núcleo, né? Processo conhecido como caleogamia. Nós temos 2 tipos gerais de fecundação. A fecundação ela pode ser autofecundação, que ocorre quando o gameta masculino fecunda o feminino do próprio indivíduo, né? No caso, por exemplo, das tênias, que são conhecidas como solitárias, né? Que ficam aí na barriga de algumas pessoas. E temos a fecundação, né? Propriamente dito, que ocorre quando os gametas masculinos de um indivíduo fecundam o feminino de outro indivíduo, como por exemplo nas planárias. As planárias, né, vocês já devem ter percebido, são tanto assexuais, se reproduzem assexuadamente quanto sexuadamente, certo? Então elas vão trocar aqui os gametas.
E o pênis da planária, de uma planária vai na parte reprodutiva feminina de outra, e o pênis da outra planária vai na parte reprodutiva feminina de outra. Então elas se cruzam, certo? As duas planárias elas vão se cruzar aqui, como está na imagem. Certo? Aqui a gente tem a parte reprodutiva masculina e o saco copulatório de um, a parte reprodutiva feminina de uma e o saco copulatório de outro. Certo? E o que é fecundação interna e o que é fecundação interna? A fecundação interna é quando ocorre dentro do próprio organismo. Quais as vantagens? Possui o menor custo energético na produção dos gametas. Certo? Por quê? Porque se eu jogo dentro do indivíduo gameta, aqui a gente tem a joaninha e os leões, por exemplo. Nós, seres humanos, também fazemos fecundação interna. Se eu jogo os gametas masculinos direto dentro da fêmea, significa que esses gametas não precisam se proteger sozinhos, que é diferente aqui, por exemplo, das pererecas, né? Na fecundação externa, ocorre fora do organismo, possui um alto custo energético na produção dos gametas, porque esses gametas eles precisam ser resistentes para poder encontrar o óvulo e o espermatozoide poderem se encontrar, certo? Acontece muito em indivíduos aquáticos, como peixe. O macho joga e a fêmea também joga seus materiais genéticos e aí eles se encontram e fecundam sozinhos. Certo? Fecundação externa ocorre fora do corpo e interna ocorre dentro do corpo. Vamos falar agora sobre a metamorfose, certo? Das borboletas. As larvas das borboletas são totalmente diferentes do adulto. Na fase da larva, a lagarta, também conhecida como larva, come e cresce sofrendo mudanças sucessivas até chegar à fase de ninfa. Esta é a última muda que ocorre dentro de um casulo. E a larva transforma-se em pupa ou crisálida. Então a gente tem aqui o ovo, a lagarta, o casulo, certo? Pode ser chamado de ninfa ou crisálida. E o inseto perfeito. No caso aqui não está borboleta não, certo? Aqui está uma mariposa. Mas acontece a mesma coisa em borboletas e mariposas. A diferença entre elas é que as borboletas geralmente têm mais cores, são mais bonitas. As mariposas, elas têm as cores mais apagadas. Do gafanhoto, por exemplo. As larvas do gafanhoto assemelham-se à do adulto, mas não apresentam nem asas nem órgãos reprodutores. As larvas vão sofrer mudas sucessivas, aumentando sempre de tamanho até a fase adulta. Temos aqui também a da rã, né? Quando ocorre a fecundação, são jogados aqui a externa. Nós vamos ter o ovo, né? O girino com guerras internas. E depois guerras internas, né? Guerra é onde eles fazem a respiração. Girino com membros posteriores, girino com todos os membros e a jovem rã, né? Passou de girino para rã em 3 meses, até se tornar uma rã adulta. Enquanto as crias podem ser de 4 tipos, né? Ovíparos, vivíparos, ovovivíparos e ovolíparos. Qual a diferença entre cada um? Os ovíparos são animais que botam ovos com casca e o embrião se desenvolve no ambiente sozinho, como insetos, répteis e aves. Assim, por exemplo, a galinha, ela é ovípara, certo? Já os organismos vivíparos, como nós, seres humanos, retém o embrião no útero até completar seu desenvolvimento. Então a mãe vai ter o filhinho lá na barriga. Porque esse embrião vai depender da nutrição da mãe, certo? Como nós seres humanos. Os humanos são vivíparos, as galinhas, por exemplo, são ovíparas, certo? Aqui nos vivíparos nós temos os mamíferos menos os monotremados, como por exemplo os cangurus. Porque os cangurus eles não vão ter uma nutrição direta, certo, da mãe. Ele é tirado da mãe, mesmo ainda não tendo todo desenvolvido, e vai para as bolsas da mãe. Lá dentro da bolsa é que ele se desenvolve, certo? Temos ainda os ovovivíparos, que são animais que retêm os ovos dentro do corpo até a eclosão. Temos algumas serpentes, alguns peixes também fazem isso. Alguns
octópodes, né? Como o lula molusco, por exemplo, fazem isso. E os ovolíparos, que animais que botam ovo não fertilizados, né, sem casca. A fertilização e o desenvolvimento, certo? Então, recapitulando, nós temos 4 tipos de cria, né? Ovíparos, né, como as aves, bota ovo. Vivíparos, o feto fica ligado à mãe, se nutrindo. Ovovivíparos, bota ovo, mas guarda o ovo em si. E ovolíparos, botam um ovo, né, sem casca, certo? No meio ambiente, como os anfíbios. E as reproduções? Animais ovíparos botam ovo e o desenvolvimento embrionário deles ocorre principalmente fora do corpo materno. Os embriões vão depender do material nutritivo presente nos ovos, certo? E os ovovivíparos retêm os ovos dentro do corpo e os vivíparos, o embrião, vai depender diretamente da mãe, certo, gente? Deixa eu voltar lá para o começo. Então, a gente falou aqui sobre formas de reprodução assexuada, sexuada, bipartição, brotamento. Na sexuada, nós falamos da fecundação interna, externa e interna. E na próxima aula, nós vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento, certo? Então, a aula de hoje era isso. Obrigado e até a próxima.